Fala, Renatão. Muito boa tarde, meu amigo. Mais um Conexão Leopoldina, estamos aqui. Bom, vamos dar início aqui à nossa. Tudo bem comigo, antes de tudo? Tudo tranquilo, tudo tranquilo. Tudo Pensando certo. em expandir aqui o nosso público, começar aqui a falar de simpatias, resumo das novelas. A gente quer que Olha, isso é um um gancho momento, importante. um momento fofoca aqui, sabe? Pô, uma simpatia, falar de novela, futuramente aí umas receitas de bolo de pote, enfim, essas Olha, coisas é aí. momento Zora. Como é que é? Zora. Zorionara, Zora. Zorionara. Zorionário, exatamente. E lá da Rádio Globo, da novela. Aí. Lembra E disso? aí, Antônio Carlos. lembro, Muito bom, muito bom. lembro. Realmente, achei essa sugestão ótima. De vez em quando aqui também nós damos os nossos pitacos futebolísticos, né, Renato? Futebolístico. Exatamente. Eu também estou aproveitando, tem que aproveitar que o Botafogo está numa fase boa, que é igual o Cometa Harvard. Então, temos que estar antenados. Meu amigo, Botafogo é um fenômeno da astrofísica. é quase basicamente isso. É uma raridade. Mas está indo bem. Ao que tudo Tudo indica, está bem. indo bem. Depois a gente pode falar, um dia a gente fala aí. Na próxima a gente traz mais detalhes sobre nossos times cariocas, né? Mas fica para a Exatamente. próxima. Então, meu amigo, vamos nessa. Estou sentindo que a internet está querendo nos derrubar, está bastante instável. Ih, Pois é. cara, estamos incomodando alguém, por isso estão querendo nos derrubar. Querem nos calar, Exatamente. Eu, velho. eu acho que é o Elon Musk. Você acha? Eu acho. Eu acho que ele está Pô, a gente preocupadíssimo elegeu com o ele para nosso ser o canal. nosso patrono, o cara quer nos derrubar, pô. Eu Que não consigo patrono é esse? entender. Falando isso, você já viu ele aparecendo no Homem de Ferro, aquele filme da Marvel? Eu não assisto filme da Marvel, Renato, mas ele aparece no 1, Não lembro, não. Assisti, mas não lembro dele contracenando. Pois aparecendo é, dele, não. ele aparece aqui. Será que eu consigo encontrar aqui? Peraí. Nosso patrono, Homem de Ferro, filme. Vamos ver se eu encontro aqui, ó. Ah, eu encontro. Ele chega na. É a cena que ele está chegando num restaurante, que eles vão assistir uma corrida. Não sei se tu lembra dessa. Ah, sim, é no Homem de Ferro 2. No do. Puxa, o cara ainda sabe, meu Deus, que vergonha. Ainda sabe o detalhe, então. Ele aparece, olha aqui, ó. Põe na tela, Milton. Pera aí. Só um instantinho. Olha aí, Renato, ó. Tá ali a Pepper, né? É isso, né? É, Pepper? é É, a Gwyneth Paltrow, o Robert Downey Jr. e o Elon isso. Perfume. E o Elon Perfume, magrinho nessa época, mais novinho, né? Pois é, tava saudável nessa época. Tava saudável nessa época. Não era rico ainda, não era rico ainda. É verdade. Estou enfrentando muitos problemas técnicos. Está me ouvindo, meu amigo? Tô ouvindo, tô ouvindo. Estou enfrentando muitos problemas técnicos, porque além de lidar com a internet, eu tendo que lidar aqui com um gato de 8 quilos em cima do teclado. Mas vamos nessa. Meu amigo, hoje, sugerido aí por você, nosso Renatão, nosso conhecido, profundo conhecedor em história do cinema, historiador de grande envergadura, de história contemporânea, entre Ele tem outras envergadura que me dá qualidades. dor nas costas às vezes. É, essa foi uma excelente piada. E aí você recomendou trazer esse livro, né, a Sapiens, que best-seller, vendido mundialmente, traduzido não sei nem para quantos idiomas, mas de autoria bom, eu não sei como é que pronuncia o nome dele, Harari. É, Harari. Isso. Então fala um pouquinho sobre o autor, sobre o livro, e aí depois disso eu também trago aqui fazendo algumas pitadas sobre o livro. Sei que é um livro que foi, no início fez grande sucesso, claro que ele também tem uma linguagem bastante acessível, tem bastante tempo que eu já o li. Só que, no entanto, de uns tempos para cá vem também sofrendo inúmeras críticas, pela visão que ele está trazendo, principalmente críticas partindo de uma interpretação mais antropológica, digamos assim. Mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. Então fica à vontade aí, Renato, para passar suas impressões. Bom, é um raro momento que a gente está trazendo um livro aqui não para falar bem, mas para apontar os problemas. Então não se assustem, nós não nos vendemos Isso é ainda. verdade, verdade. É, estamos aqui para falar do Sapiens porque Só um é um momento, livro ruim, lembrando que o Harry não coloca dinheiro aqui, né, Renato? não coloca dinheiro aqui. E lembrando também que o fato de falarmos mal de um livro de um autor judeu não nos torna antissemitas, Ah, tá isso é bom? importante.
Isso é importante, porque eu Muito já vi importante, muitas pessoas que criticaram o Harari e foram taxadas de antissemitas. Antisionismo, antissemitismo são coisas diferentes. Aqui a gente não está julgando o Harari por ele ser israelense, judeu. A gente está falando aqui de uma obra. E como todo mundo que se propõe a escrever sobre algo científico, ele está sujeito ao escrutínio dos especialistas de verdade. E aí a gente já começa falando que o Harari não é especialista no que ele escreve. Ou o Harari, ele ignora os postulados mais básicos daquilo que ele se propõe a falar, né? Ele quer falar sobre a história humana, ele quer falar sobre a evolução humana, mas o que o Harari emprega basicamente são pressupostos do darwinismo social, uma teoria que já se mostrou errônea, sujeita a muitas críticas e que favorece uma visão de história, que é aquele viés que a gente já falou aqui diversas vezes, de uma história positivista. Ele faz uma historicização. Ele historiciza a história, digamos assim. Por quê? Ele coloca determinados processos, até mesmo processos negativos, como se eles fossem dotados de uma lógica imanente, como se eles não pudessem ser feitos de outra forma, como se eles não pudessem ser pensados de outra forma. Então, quando o Harari ele vai fazer as análises dele, supostamente sobre o processo de evolução humana, ele ignora pressupostos da história, ele ignora pressupostos da antropologia, da sociologia e principalmente da arqueologia, né? No que eu já pesquisei, eu nunca vi um arqueólogo que desse 1% de razão acerca das coisas que o Harari escreve. Inclusive, depois nós vamos divulgar lá no Aqui Se Faz História, nos stories, um texto muito interessante de dois especialistas da arqueologia e da antropologia que dirigem uma crítica muito interessante ao Sapiens. O Sapiens, ele hoje cumpre o papel que há muitas décadas atrás quem cumpria era um cara chamado Roberto Charroux, né? Roberto Charroux escreveu um livro no mesmo estilo do Sapiens, em que ele falava absurdos sobre a história humana, e falava lá de Atlântida, civilizações perdidas, conspirações globais, etc. e tal. Tirando a parte da conspiração, o livro do Harari não está diferente. Então, a nossa crítica aqui ao livro do Harari é justamente a ignorada que ele dá nos pressupostos básicos da história, e ele faz uma coisa que é muito ruim, que a gente fala muito sobre uma educação acessível, sobre falar em linguagem acessível, sobre ser didático, sobre ser prático, etc. e tal. Só que nada disso pressupõe você flexibilizar os estatutos científicos do que quer que seja, da história, da física, da biologia, da química. Carl Sagan, Marcelo Gleiser, Stephen Hawking falavam de assuntos extremamente complexos, falam, né? Astrofísica, sem ignorar os pressupostos científicos. Siddhartha Ribeiro fala de neurociência, Siddhartha Ribeiro, o Miguel Nicoleles, falam de neurociência de forma acessível, de forma interessante, de forma instigante, sem violar os pressupostos científicos. Pois é, ainda O mais o Harari não. Nicoleles, né, o Renato? Exatamente. Pois é. Então, o Harari não. O Harari, na obra dele, ele vai descartar toda uma longa tradição histórica, historiográfica, arqueológica e antropológica. Então, a nossa crítica ao livro é justamente o quê? O desrespeito que o Harari emprega para fazer um livro que é sensacionalista, um livro que é falacioso e um livro que desinforma mais do que informa, que não sobrevive ao escrutínio mais elementar dos pares dele. Ou seja, Sapiens, para a gente, como uma grande parte dos best-sellers, é um livro de desserviço. Ele não é um livro que informa, ele é um livro que distorce informações. Pois é. Para quem nunca teve contato com Sapiens, o livro, no caso, né? Todos nós tivemos contato com os Sapiens, né, Fernando? Não, Renato? Afinal de Pois é. contas, né? Bom, enfim. Então, se você ainda existe no mundo, e se você ainda é um ser humano que está vivo, você ainda está tendo contato com os Sapiens o tempo inteiro. Se você ainda estiver nessa terra. Mas, para quem nunca leu, na verdade, realmente é um livro bastante palatável, ele é fácil de uma leitura, uma linguagem bem facilitadora, né? Espera que agora tem outro gato, né? Bom, e que está reclamando, pedindo comida, mas vamos nessa. E aí ele faz justamente, ele se propõe a fazer uma breve história do surgimento do homem, vamos colocar, do indivíduo, né? Dessa espécie Homo sapiens.
Então, ele faz um aprofundamento, um apanhado, tanto do lado da antropologia, mas no caso da arqueologia, fala um pouco sobre ali a dispersão e a origem também do universo em determinado capítulo, e depois todas as teorias que se tem sobre esse processo evolutivo dos grupos, enfim, das espécies, né, que teriam Dos chegado grupos, até o Homo sapiens. como que as organizações humanas foram se complexificando? É o que ele, em É, determinado momento do livro, ele vai propor. e também a questão do espalhamento, como se dá, ele traz um pouco esse meio panorâmico, ele não dá opinião em nada sobre isso, ele só está trazendo uma linguagem mais acessível, as teorias que envolvem ali o espalhamento pelo mundo. Fala sobre a questão do Estreito de Bering, etc., onde se o humano teria sido originado, se na África, se na Ásia, e vai trazendo um apanhadão. E aí o que o Renato está querendo dizer, chamou a atenção aqui, que eu acho que é fundamental, que é a crítica que eu tenho visto, é que ao olhar esse processo, ele vai historicizar, né? Ele vai olhar como se fosse um processo fixo e rígido, como se realmente é muito parecido no século XIX. No século XIX, para quem a gente está, para quem vai parar aqui no nosso vídeo, não tem o menor conhecimento que a gente está falando, é que durante o século XIX, é o momento que, né, Renato, surge aqui as grandes interpretações históricas, da geografia e também da antropologia, as explicações de onde surge, né? Depois isso vai se complexificando. Então, traz uma análise ali de que o humano seguiu certas etapas, meio que etapismo, né? Então, todas Sim. as sociedades, todas as civilizações seguiriam essa etapa, um momento em que ela é um pouco mais tribal, aí dentro desse momento tribal, ele é nômade, depois do nomadismo vai para o sedentarismo, ou seja, é um momento que ele... Então, essa tribo, esse grupo, né, de pessoas, de humanos, se desenvolveu um pouco melhor, também entra um pouco ali do determinismo climático, né, geográfico. Então, portanto, houve uma necessidade de... Não houve mais essa necessidade de você se locomover, você precisou ficar parado, então a ideia do sedentarismo, e a partir dali você desenvolver tecnologias produtivas na área da agricultura, e a partir daí também, um segundo passo seria uma organização de uma certa burocracia, que daria aí mais complexificando os reinos, um senhor local, um reino local, e depois até chegar ao estado das grandes civilizações, como a gente está imaginando, né, os romanos, egípcios e tal. Então, se a gente for olhar na análise do Harari que ele faz, parece que segue essa linha, né? Essa linha, esse processo. É a grande crítica que o pessoal fala deles. Uma outra crítica que é sempre dita é que existiria aí uma forma de mercado, uma forma de comércio que é inerente, está em todas, é estrutural, ela estrutura todas as civilizações, ela está sempre presente. Renatão, uma breve pausa, rapidamente aqui, 2 segundinhos. Aí retomamos o fio da meada, Renato. Então, basicamente, essa é a crítica, como se houvesse aqui um comércio que é inerente, que está presente em todas as sociedades. Isso tem sido bastante criticado. Primeiro, criticado essa ideia de que as civilizações, sei lá, os grupos, tal, se desenvolvem dentro desse processo. E E achar que também... todas seguem a mesma etapa em períodos de tempo mais ou menos concomitantes, não é? Exatamente. E aí a que teria um Estado mais organizado, etc., seria mais desenvolvidas, e aquelas que não estariam organizadas em sistemas tribais seriam menos desenvolvidas. E aí, esse é o ponto que o pessoal tem criticado bastante em relação. Eu acho que é um ponto bastante interessante. É uma visão, não deixa de ser uma visão bastante eurocêntrica, se a gente for parar para pensar, ou seja, a visão a partir do centro, da Europa, e aí você fazendo comparações e julgando, fazendo julgamentos, ó, tá vendo? São atrasados. Um outra e também, como você está falando, né, pensar esse desenrolar como se houvesse um desenvolvimento que fosse etapista, né? Como tivesse fases bem rígidas e fixas. Na verdade, isso é tudo mais complexo. E a segunda questão tem a ver com o ponto do mercado. Para quem está aqui e entende um pouco da história do Brasil, até mesmo que já estudou, né, Renato, no ensino médio,
a questão do mercado como uma coisa que está ali pertencente aos humanos, é uma prática natural, assim como a competição, que seria também uma lógica natural do indivíduo, do ser humano. Está muito quando a gente aprende a colonização e a chegada dos Sim. portugueses aqui, que automaticamente o português que nunca teve contato com o indígena brasileiro, os indígenas e tal, ofereceu ali, portanto, um espelho. E aí, em troca, ele já associou que aquilo ali seria uma forma de comércio. E aí, em Sim. compensação, ele, estou satisfeito, então, portanto, eu vou apontar onde está o ouro. Pior ainda quando fala, não, ele viu o ouro pendurado esses relatos que são feitos por cronistas, pelos navegantes, que vinham para cá junto com as embarcações e criavam esse tipo de representação, que observa ali, né, Renato, o ouro pendurado não sei, na joia, no colar. Eu fico pensando quem é o navegante que vinha com um grande colar de ouro pendurado. Mas a partir daí ele apontava, está lá no meio da. É claro que a exploração do Brasil ela foi feita por meio desses mediadores, por meio exatamente dos indígenas. Tem Krenak que fala isso muito bem, mas não só ele, já tem inúmeros trabalhos dizendo sobre isso, e obviamente essa relação não foi uma relação amistosa, muito embora a gente sabe que haja, sim, excepcionalmente, uma relação amistosa com algum grupo indígena ou outro, principalmente em relação com os portugueses, no combate com qualquer outra aldeia. É uma coisa comum. Mas a regra não, a regra é de o quê? De colonização, né? De exploração, morte, sanguinolência, espalhamento de Muita, doença, né? Pois muita. é. E na conta do Harari, isso tudo foi um processo muito natural, muito positivo, um processo que, no fundo, tornava Civilizatório, inevitável né? o Pois é. mercado e a evolução, não é? Exatamente. E aí um contraponto a isso talvez sejam os textos do David Graeber, que eu não trouxe aqui David Graeber, mas também é um antropólogo falecido recentemente, militante anarquista, mas tem uma publicação muito interessante e ele é um dos caras que vem tentando identificar uma antropologia longe dessa ideia de mercado, demonstrando, tá vendo? Se a gente for estudar as aldeias indígenas no Brasil, ou então mais, meu Deus, no mundo asiático, né, as Filipinas e por aí afora, você vai ver que elas não estão calcadas nessa ideia de um mercado, como diz o próprio Adam Smith, né, no texto dele, ele comenta isso, né? O Adam Smith tem no texto Riqueza das Nações, isso aparece claramente, como se essa ideia de mercado de comércio tivesse, né, uma coisa natural do ser humano. Se você colocar o ser humano, fizer uma nova experiência, restartar tudo, ele vai naturalmente chegar ao mercado, naturalmente chegar à competição. Então, o David Graeber faz um pouco disso, tá vendo? Ó, não existe essa lógica de mercado, de troca a partir de uma noção de mercado, e também não existe uma noção de competitividade o tempo todo. As relações humanas também são feitas a partir dessa troca, né, de compartilhamento, de apoio mútuo. Tem vários autores que já escreveram Eu lembro sobre muito isso, né? do Marshall Salles, quando ele vai falar de um, Verdade. de um, de um experimento que ele conduziu numa ilha da Polinésia, onde eles deram para uma tribo de aborígenes, eles usavam um machado de pedra e ele deu um machado de ferro. E esses aborígenes com machado de pedra, eles costumavam derrubar, se não me engano, de 6 a 8 árvores por dia para fazer o que eles necessitavam. E com Exato. machado de pedra, tecnicamente, eles poderiam derrubar muito É, mais. Mas não, com machado de metal, quer dizer, perdão, com machado de metal eles poderiam derrubar muito mais. Mas mesmo com machado de metal, com mais facilidade, eles continuaram derrubando os mesmos 6 ou 8 troncos de árvore por dia. Em compensação, o tempo que eles se dedicavam às atividades culturais e religiosas aumentou, aumentar, porque um trabalho que exatamente. eles faziam quase ao longo de um dia, eles passaram a fazer em meio dia. Então você vê, eles não chegaram na lógica do mercado, É óbvio. Isso né? é muito interessante, esse exemplo que você está trazendo do Salles, porque isso demonstra exatamente isso. Não é não é porque pela lógica Não é, anterior não é uma linha reta, é uma não é linha uma reta. coisa cartesiana.
Obrigatoriamente eles já teriam que estar no processo de ir se encaminhando para o capitalismo, para o desenvolvimento de um Sim. sistema capitalista, comercial, daqui a pouco. Bom, enfim. É isso, meu amigo. Segundo ponto aqui, ficamos por aqui ou a gente desenvolve? Não, ficamos por aqui, Vamos ficamos por por aqui aqui. para não ficar muito lento, aí a gente deixa o próximo tópico para amanhã ou o próximo. Sim. Algo mais? Não, só isso mesmo. Então, deixa eu te compartilhar aqui, que maravilha, chegamos ao final. Um abraço, meu amigo. Abraço, meu querido.